Uma mulher com 3 crianças pequenas expulsa de casa durante uma tempestade devastadora. Você consegue imaginar o desespero de uma mãe vendo seus filhos molhados, com fome e sem ter para onde ir? Parece uma situação impossível de superar. Mas o que aconteceu naquela noite de março de 2019, no interior do Mato Grosso do Sul, mudou não apenas uma família inteira, mas tocou o coração de toda uma comunidade. Esta é uma daquelas histórias que nos fazem acreditar que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, sempre pode aparecer uma luz no fim do túnel. E às vezes, essa luz vem de onde menos esperamos. Antes de continuar essa narrativa que vai emocionar você do começo ao fim, já deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal, porque garanto que o final dessa história vai tocar seu coração de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Adoro saber até onde essas narrativas de superação e esperança estão chegando. Vamos começar. Era uma sexta-feira, 15 de março de 2019. Marina Santos, de 32 anos, nunca imaginou que aquele seria o dia em que sua vida mudaria completamente. Viúva há apenas 8 meses, ela ainda lutava para se recuperar da perda súbita do marido, Carlos, vítima de um infarto aos 35 anos. Marina tinha 3 filhos pequenos para criar sozinha. Ana, de 8 anos, a mais velha e responsável. Pedro, de 5 anos, cheio de energia e curiosidade, e a pequena Sofia, de apenas 1 ano e meio, que ainda mal conseguia caminhar sozinha. Desde a morte de Carlos, a situação financeira da família havia se tornado insustentável. O salário que Marina ganhava como auxiliar administrativa em uma pequena loja da cidade não era suficiente para pagar o aluguel da casa onde moravam. A pressão aumentava a cada dia, e os proprietários, ironicamente o irmão do falecido marido Roberto e sua esposa Cláudia, começaram a fazer ameaças cada vez mais diretas. Marina, você precisa entender nossa situação, dizia Roberto com uma frieza que cortava o coração dela. Aquela casa precisa gerar renda. Não podemos mais arcar com suas dificuldades. Carlos já se foi e a vida segue. Cláudia, ainda mais cruel, complementava: você é jovem, pode recomeçar em outro lugar. Nós temos nossa própria família para sustentar. Naquela tarde de sexta-feira, quando Marina chegou em casa, depois de mais um dia exaustivo de trabalho, encontrou suas coisas na calçada. Todas as suas posses, toda a memória de uma família que havia sido feliz, estavam ali expostas à chuva que começava a cair. Roberto estava parado na porta com uma expressão dura. Sinto muito, Marina, mas não podemos mais esperar. A casa já está alugada para outra família. Mas Roberto são seus próprios sobrinhos, Marina suplicou, segurando Sofia no colo enquanto Ana e Pedro se escondiam atrás dela, assustados. Para onde vamos? Isso não é mais problema nosso, foi a resposta fria de Cláudia, fechando a porta na cara deles. O céu, como se quisesse espelhar o desespero de Marina, começou a despejar uma chuva torrencial. Em questão de minutos, aquela chuva se transformou numa tempestade violenta, com ventos fortes e raios que iluminavam o céu escuro. Marina olhou para seus filhos, todos molhados, assustados, e sem compreender completamente o que estava acontecendo. Ana, mesmo sendo apenas uma criança, parecia entender a gravidade da situação. Seus olhos grandes e escuros fitavam a mãe com uma mistura de medo e confiança. Confiança de que, de alguma forma, a mãe encontraria uma solução. Mamãe, para onde vamos dormir hoje? Perguntou Pedro, sua voz quase inaudível por causa da chuva. Marina não tinha resposta. Tinha apenas R$ 47 na carteira, algumas roupas encharcadas numa mala velha e 3 crianças dependendo dela. Nenhum parente próximo na cidade, poucos amigos, e a vergonha de pedir ajuda pesava tanto quanto a chuva que caía sobre eles. Começaram a caminhar pelas ruas da pequena cidade de Campo Verde. Marina carregava Sofia no colo e a mala na outra mão, enquanto Ana segurava a mão do irmão Pedro. A cada passo, as roupas ficavam mais encharcadas e o frio da noite começava a se fazer sentir. Passaram pela praça central, onde às vezes levava as crianças para brincar nos domingos mais felizes. Agora, o local estava deserto, com apenas os postes de luz criando pequenos círculos de claridade na escuridão. Mamãe
Estou com frio, murmurou Sofia, aninhando-se mais no colo da mãe. Eu sei, meu amor. Vamos encontrar um lugar seco para vocês. Marina respondeu, tentando soar confiante, mas por dentro sentia o pânico crescer. Tentaram se abrigar embaixo da marquise de uma farmácia, mas o segurança os expulsou. Não podem ficar aqui. É propriedade privada. Foram até o terminal de ônibus, mas estava fechado àquela hora. A chuva continuava implacável e as crianças começavam a tremer de frio. Era quase meia-noite, quando Marina tomou uma decisão desesperada. Lembrou-se de ter visto uma estrada rural nos arredores da cidade que levava a algumas fazendas. Talvez encontrassem algum galpão abandonado, ou menos um local mais protegido para passar a noite. Caminharam por mais de 1 hora na estrada de terra batida, que agora estava transformada em lama. Pedro reclamava que seus tênis estavam fazendo barulho por causa da água. E Ana tentava ajudar a mãe segurando a mala quando ela se tornava pesada demais. A pequena Sofia havia adormecido no colo da mãe, exausta pelo frio e pela situação. Marina sentia os músculos dos braços queimarem, mas não ousava acordar a filha. Foi então que viram uma luz distante, uma luz fraca, amarelada, que vinha de uma construção afastada da estrada principal. — Mamãe, tem uma casa ali! Exclamou Ana, apontando para a direção da luz. Marina hesitou. Eram quase 2 horas da manhã. Que tipo de pessoa acordaria a essa hora para ajudar uma família de desconhecidos? E se fossem pessoas perigosas? E se um trovão ensurdecedor ecoou pelo céu, seguido de um relâmpago que iluminou toda a região? Naquele momento de claridade, Marina pode ver que se tratava de uma casa simples de madeira, com uma varanda ampla. Parecia ser a residência de uma fazenda. Sofia acordou assustada com o barulho e começou a chorar. Pedro também começou a soluçar de medo e cansaço. — Não aguento mais, mamãe, disse Ana, sua voz quebrando pela primeira vez. Marina olhou para seus 3 filhos molhados, com frio, assustados, dependendo completamente dela para sobreviver, e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. — Vamos até aquela casa, disse com mais determinação na voz. Vamos pedir ajuda. A caminhada até a casa parecia interminável. A lama grudava nos sapatos, tornando cada passo mais difícil. Marina sentia o coração disparar, não apenas pelo esforço físico, mas pela ansiedade do que estava prestes a fazer. Bater na porta de desconhecidos no meio da madrugada, durante uma tempestade pedindo abrigo. Há alguns meses, quando ainda era casada e tinha uma vida estável, jamais imaginou que chegaria a esse ponto. Quando finalmente chegaram à varanda da casa, Marina hesitou por alguns segundos. A luz que haviam visto vinha de uma janela lateral, e ela podia ouvir o som baixo de um rádio tocando música sertaneja. — Mamãe! Ana sussurrou, olhando para cima com seus olhos cheios de expectativa. Marina respirou fundo e bateu na porta. 3 batidas suaves, depois mais 3, um pouco mais fortes. Ouviram passos pesados se aproximando e uma voz masculina, grave e cuidadosa. — Quem está aí? — Por favor, senhor. Marina respondeu, tentando controlar a voz que tremia de frio e nervosismo. — Sou Marina Santos. Estou com meus 3 filhos pequenos. Estamos molhados e não temos para onde ir. Poderia nos ajudar? Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Marina pôde ouvir o homem destrancando a porta, não apenas uma, mas várias trancas. Quando a porta se abriu, eles se depararam com um homem alto, de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos, barba por fazer e olhos cansados, mas gentis. Vestia uma camisa xadrez simples e calça jeans desbotada. Joaquim Ferreira Silva parou por alguns segundos, assimilando a cena à sua frente. Uma mulher jovem, claramente exausta, carregando um bebê no colo, acompanhada de 2 crianças pequenas, todos encharcados e tremendo de frio. — Meu Deus do céu! Murmurou imediatamente, se afastando da porta. — Entrem. Entrem rapidamente. Marina sentiu as pernas quase fraquejarem de alívio. — Muito obrigada, senhor. Não sabíamos mais o que fazer. Podem me chamar de Joaquim, ele disse enquanto ajudava a tirar a mala pesada das mãos dela. — Vocês estão gelados. Ana,
É assim que você se chama? Perguntou para a menina mais velha, que assentiu timidamente. Vem cá, filha. E você deve ser o Pedro, né? As crianças ficaram surpresas que ele soubesse seus nomes, até Marina perceber que havia os chamado pelo nome enquanto caminhavam. A casa era simples, mas aconchegante. Uma sala de estar com sofás de couro gasto, uma mesa de madeira maciça, fotografias nas paredes e o cheiro reconfortante de café recém-passado, misturado com o aroma de lenha queimada. Primeira coisa, vocês precisam se secar e se aquecer, disse Joaquim, já indo buscar toalhas em um armário. Depois vocês me contam o que aconteceu. Ele trouxe várias toalhas limpas e uma camiseta grande para a Marina e algumas roupas que pareciam ser de crianças. Calças de moletom e camisetas. Essas roupas? Marina começou a perguntar, curiosa, sobre um homem solteiro teria roupas infantis em casa. Eram do meu filho, Joaquim respondeu simplesmente, sem elaborar mais sobre o assunto. O banheiro é ali, podem se trocar à vontade. Vou preparar um café e algo quente para as crianças. Enquanto Marina ajudava os filhos a se trocarem no banheiro, ela pode ouvir Joaquim se movimentando na cozinha, o barulho de panelas e o som reconfortante de alguém preparando comida com cuidado. Quando voltaram para a sala, já secos e com roupas limpas, encontraram a mesa posta com simplicidade, mas com carinho. Canecas de café com leite para as crianças, pão caseiro ainda morno, manteiga, geleia de goiaba e um prato com ovos mexidos. Não era necessário tanto trabalho, e Marina começou, mas Joaquim a interrompeu com um gesto da mão. Vocês devem estar com fome. Crianças precisam comer. Pedro, que havia ficado tímido até então, foi o primeiro a se animar com a comida. Nossa, que pão gostoso! Exclamou, arrancando um sorriso de Joaquim. Eu mesmo que faço, ele disse com orgulho. Aprendi com minha mãe há muito tempo. Sofia, no colo de Marina, também começou a se interessar pela comida, e logo estavam todos comendo em um silêncio confortável, quebrado apenas pelos elogios das crianças e pelo som da chuva que continuava caindo lá fora, mas que agora parecia menos ameaçadora. Foi Ana quem quebrou o silêncio com a pergunta que estava na mente de todos. O senhor mora sozinho nesta casa grande? Joaquim parou de comer por um momento, seus olhos se perdendo em algum ponto distante. Moro sim, filha, há 3 anos. Por quê? Pedro perguntou com a curiosidade natural das crianças. Marina rapidamente o repreendeu. Pedro, não faça perguntas pessoais. Mas Joaquim sorriu tristemente. Tudo bem. É natural a curiosidade deles. Ele olhou para as crianças, depois para a Marina. Eu tinha uma família. Minha esposa se chamava Helena e nosso filho era o Gabriel. Eles morreram num acidente de carro há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de compreensão mútua. Marina sabia exatamente o que era perder alguém importante de forma repentina. Lamento muito, ela disse suavemente. E você? Joaquim perguntou gentilmente. O que aconteceu para vocês estarem na estrada no meio da tempestade? Marina contou toda a história. A morte súbita do marido, as dificuldades financeiras, a frieza do cunhado, o despejo, a caminhada na chuva. Joaquim ouvia em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em sinal de compreensão ou indignação. Família é uma coisa complicada às vezes, ele comentou quando ela terminou. Pessoas que deveriam cuidar uma das outras, mas a vida continua, né? Marina completou, ecoando as palavras cruéis que havia ouvido mais cedo. A vida continua sim, mas isso não significa que devemos esquecer da compaixão. Naquele momento, Sofia começou a ficar sonolenta no colo da mãe, e Pedro já cochilava na cadeira. Vocês precisam descansar, disse Joaquim se levantando. Tem um quarto aqui que estava vazio mesmo. Tem uma cama de casal e um berço. As crianças podem dormir lá e você também. Não posso aceitar isso, Marina protestou. Já fizemos muito transtorno. Que transtorno? Que nada. Joaquim respondeu com firmeza, mas sem agressividade. Olha lá fora essa tempestade. Vocês acham que eu ia deixar uma família com crianças pequenas sair no meio disso? Que tipo de pessoa eu seria? Ele os levou até o quarto. Era um cômodo simples, com uma cama de madeira coberta por uma colcha de retalhos, um berço de madeira no canto e algumas fotografias na parede. Uma família feliz.
Joaquim mais jovem, uma mulher loira sorridente e um menino de aproximadamente a idade de Pedro. Gabriel adorava esse quarto. Joaquim disse baixinho, arrumando os travesseiros. Sempre dizia que quando crescesse ia dormir na cama grande. Marina sentiu um nó na garganta. Podia imaginar a dor daquele homem vivendo sozinho numa casa cheia de memórias. Muito obrigada, ela sussurrou. De verdade, não sei como retribuir. Não precisa retribuir nada. Só descansem. Ele saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Marina deitou Sofia no berço, que imediatamente se aconchegou e continuou dormindo. Pedro e Ana se espremeram na cama, exaustos, e, em poucos minutos, também estavam dormindo profundamente. Marina ficou acordada por mais tempo, olhando pela janela. A tempestade continuava, mas ali dentro estavam seguros, secos e aquecidos. Pela primeira vez em meses, sentiu uma sensação que havia quase esquecido: esperança. Do lado de fora do quarto, ela podia ouvir Joaquim se movimentando discretamente pela casa, provavelmente arrumando a cozinha e se preparando para dormir. Quem era aquele homem? Por que havia sido tão gentil com uma família de desconhecidos? E por que o destino havia colocado eles no caminho dele justamente naquela noite? Eram perguntas sem respostas imediatas, mas pela primeira vez em muito tempo, Marina adormeceu sem se preocupar com o que aconteceria no dia seguinte. Marina acordou com o som de vozes baixas e risadas vindas da cozinha. Por um momento, desorientada, não sabia onde estava. Então as lembranças da noite anterior voltaram. A tempestade, o desespero, a bondade inesperada de um desconhecido. Olhou para o relógio na mesinha de cabeceira. 8h30 da manhã. Sofia ainda dormia no berço, mas Pedro e Ana não estavam mais na cama. Preocupada, Marina se levantou rapidamente e foi até a cozinha, onde encontrou uma cena que a surpreendeu. Pedro estava sentado numa cadeira alta, comendo o que parecia ser panqueca, enquanto Ana ajudava Joaquim a mexer algo numa panela grande. "Mamãe", Pedro exclamou ao vê-la, "o tio Joaquim faz panqueca igual você fazia para o papai." Ana se virou da panela, sorrindo de uma forma que Marina não via há meses. "Mãe, ele está me ensinando a fazer ovo mexido do jeito certo." Joaquim, que estava de avental, uma imagem que arrancou um sorriso involuntário de Marina, acenou com a cabeça. "Bom dia. Espero que tenha dormido bem." "Dormi sim. Obrigada. Desculpa as crianças terem acordado você." "Que isso? Faz tempo que não acordo com barulho de criança pela manhã", ele disse. E Marina percebeu uma pontada de saudade na voz dele. "É bom. Traz vida para a casa. Tio Joaquim tem galinha de verdade, mamãe." Pedro anunciou empolgado. "Ele disse que depois posso ajudar a buscar os ovos. E tenho uma horta também." Ana complementou com tomate, alface, cenoura. Marina percebeu como as crianças já estavam à vontade com Joaquim e como ele parecia genuinamente feliz com a presença delas. Havia uma leveza no seu semblante que não estava lá na noite anterior. "Sente aí", Joaquim disse, apontando para uma cadeira. "Café está fresquinho e as panquecas estão saindo da chapa." Enquanto tomavam um café da manhã, Marina pôde observar melhor a casa à luz do dia. Era rústica, mas muito bem cuidada. Móveis de madeira maciça, alguns feitos à mão, plantas nas janelas e uma sensação geral de organização e cuidado. "Você fez esses móveis?" perguntou, admirando a mesa onde estavam. "A maior parte." "Sim." Joaquim respondeu com modéstia. "Sempre gostei de trabalhar com madeira. Me acalma." Depois do café, ele ofereceu para mostrar a propriedade para as crianças, enquanto Marina poderia descansar mais um pouco, mas ela pediu para acompanhá-los. Queria entender melhor quem era aquele homem que havia sido tão gentil com eles. A fazenda era pequena, mas bem estruturada. Tinha um pomar com várias árvores frutíferas, uma horta impressionante, um galinheiro com cerca de 20 galinhas, 2 porcos e uma vaca leiteira chamada Estrela. "Nossa, que vaca bonita!" exclamou Pedro, impressionado com o tamanho do animal. "Quer aprender a tirar leite?" Joaquim perguntou, arrancando um sim entusiasmado do menino. Enquanto Joaquim ensinava Pedro, com a devida supervisão e paciência, Ana se interessou pelas galinhas,
e Marina observava tudo com uma mistura de encantamento e melancolia. Aquilo tudo, a vida simples, a conexão com a natureza, a paz, era exatamente o tipo de vida que ela e Carlos haviam sonhado para os filhos. Carlos sempre falava em um dia sair da correria da cidade e criar as crianças num lugar onde pudessem correr livres e aprender sobre a vida. "Você está bem?" Joaquim perguntou, se aproximando dela, enquanto as crianças brincavam com os pintinhos. "Estou? Sim. É que meu marido sempre sonhou com uma vida assim para os filhos. E você também sonhava?" Marina pensou por um momento. "Sonhava sim, mas a gente sempre adiava, sabe? Sempre tinha alguma conta para pagar, algum compromisso na cidade. E agora? Agora você está aqui", Joaquim disse simplesmente. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando as crianças brincarem. Pedro tentava imitar o barulho das galinhas, fazendo Ana rir gostosamente, um som que Marina tinha saudades de ouvir. "Posso fazer uma pergunta?" Marina disse hesitante. "Pode. Por que você nos ajudou? Não me entenda mal. Sou imensamente grata. Mas você não nos conhecia. Poderiam ser pessoas perigosas." Joaquim sorriu tristemente. "Quando Helena e Gabriel morreram, eu passei muito tempo pensando no que aconteceria se fosse o contrário. Se eles tivessem sobrevivido e eu tivesse morrido. Helena ficaria sozinha com uma criança pequena, sem muitos parentes por perto." Ele parou como se estivesse revivendo pensamentos dolorosos. "Eu ficava imaginando se alguém os ajudaria se eles precisassem. Se algum estranho seria bondoso com eles." Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Ontem à noite, quando vi vocês na minha porta, foi como se o universo estivesse me dando uma chance de fazer o que eu esperaria que alguém fizesse pela minha família. Você é uma pessoa muito especial, Joaquim. Não sou, não. Sou só um homem que sabe o que é perder tudo." O resto da manhã passou rapidamente. As crianças ajudaram a colher legumes na horta para o almoço. Pedro aprendeu a jogar milho para as galinhas e Ana descobriu que tinha jeito para cuidar das plantas. Na hora do almoço, Joaquim preparou uma refeição simples, mas deliciosa. Arroz, feijão, carne de porco refogada com os legumes que haviam colhido e uma salada fresca da horta. "Tio Joaquim, você cozinha melhor que a vovó?" Pedro declarou, arrancando risos de todos. "Ah, eu duvido disso." Joaquim respondeu claramente satisfeito com o elogio. Durante a refeição, Ana fez a pergunta que estava na mente de Marina. "Tio Joaquim, a gente vai ficar aqui hoje de novo?" Joaquim olhou para Marina, esperando que ela respondesse. "Não sei, filha. Temos que conversar sobre isso. Vocês podem ficar o tempo que precisarem", Joaquim disse. "Não tenho pressa e a casa é grande, mas eu preciso trabalhar." Maria respondeu praticamente. "Não posso impor nossa presença indefinidamente. Você trabalha com quê?" "Sou auxiliar administrativa. Trabalho numa loja pequena na cidade. E como você faz para ir e voltar todo dia?" Marina percebeu o problema. A loja ficava na cidade a mais de 1 hora de caminhada da fazenda. Ela não tinha carro e não havia transporte público para aquela região rural. Eu não pensei nisso", admitiu. "Eu tenho uma proposta", Joaquim disse, parecendo ter pensado no assunto. "Preciso de ajuda aqui na fazenda. Não é trabalho pesado, mas tem muita coisa que uma pessoa só não consegue fazer direito. Cuidar da horta, dos animais, organizar a casa, preparar as refeições. Se você topasse, eu poderia pagar um salário justo, e vocês continuariam morando aqui." Marina ficou em silêncio, processando a oferta. Parecia bom demais para ser verdade. "Você não me conhece direito para fazer uma proposta dessas. Eu vi você cuidando dos seus filhos ontem à noite na tempestade. Vi como eles te respeitam e te amam. Vi que você é uma pessoa trabalhadora e honesta. Isso é tudo o que preciso saber. E se não der certo?" "Se não der certo, a gente conversa e encontra uma solução. Sem pressa, sem pressão." Pedro, que havia escutado toda a conversa, não conseguiu se conter. "Mãe, por favor, aqui é muito melhor que a cidade. Tem galinha, tem vaca, tem espaço para brincar." Ana, mais cautelosa, mas igualmente esperançosa, apenas olhou para a mãe com expectativa. Marina sentiu que estava num daqueles momentos decisivos da vida. Podia recusar a oferta, voltar para a cidade e tentar reconstruir sua vida da forma tradicional, ou podia aceitar a bondade daquele homem
e dar uma chance para uma vida completamente diferente. Posso pensar no assunto hoje à tarde e te dar uma resposta amanhã? Perguntou. Claro, sem pressa. À tarde, enquanto as crianças brincavam no pomar, Marina ajudou Joaquim com algumas tarefas domésticas, lavar louça, organizar a despensa, varrer a varanda. Tarefas simples, mas que pareciam ter um significado maior naquele contexto. Ela observou como Joaquim interagia com seus filhos, com paciência infinita, interesse genuíno pelas coisas que eles falavam e um carinho natural que não parecia forçado ou interesseiro. Será que aquilo tudo podia ser real? Será que depois de tanto sofrimento, a vida estava oferecendo uma segunda chance? Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Marina e Joaquim conversaram na varanda, tomando um chá de camomila que ele havia preparado. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Marina disse. Pode. Você não sente falta de companhia de uma família? Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as estrelas. Sinto sim, mas aprendi que solidão e estar sozinho são coisas diferentes. Eu estava sozinho, mas hoje não me sinto solitário. Marina entendeu exatamente o que ele queria dizer. Ela também havia aprendido a diferença entre estar sozinha fisicamente e sentir-se verdadeiramente acompanhada. Aceito sua proposta, disse ela, surpreendendo até a si mesma. Joaquim sorriu. O primeiro sorriso realmente amplo que ela havia visto nele. Acho que essa vai ser uma parceria muito boa para todos nós. Naquela noite, Marina adormeceu, não apenas com esperança, mas com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava exatamente onde deveria estar. 3 semanas haviam se passado desde que Marina e as crianças chegaram à fazenda de Joaquim. O que começou como um abrigo temporário numa noite de tempestade havia se transformado numa rotina harmoniosa e produtiva que beneficiava todos os envolvidos. Marina descobriu que tinha um talento natural para a vida rural. A horta nunca havia estado tão organizada e produtiva. A casa brilhava de limpeza. Que ela havia implementado melhorias na organização do galinheiro que aumentaram significativamente a postura das aves. Joaquim pagava a ela um salário justo e, pela primeira vez em meses, Marina dormia tranquila, sem se preocupar com contas. As crianças estavam florescendo. Pedro havia se tornado o assistente oficial de Joaquim com os animais e conhecia cada galinha pelo nome. Ana ajudava na cozinha e havia desenvolvido uma paixão por jardinagem. Até mesmo a pequena Sofia, que agora caminhava com mais confiança, adorava perseguir os pintinhos pelo quintal. A transformação mais notável, porém, era em Joaquim, o homem solitário e melancólico que havia aberto a porta naquela noite chuvosa, havia se tornado alguém mais leve, mais sorridente. A casa, que antes ecoava de silêncio, agora estava sempre cheia de risadas, conversas e a alegria natural das crianças. Mas toda a harmonia tem seus desafios. Era uma quarta-feira de manhã, quando Roberto, o cunhado de Marina, apareceu na propriedade. Marina estava no galinheiro coletando ovos com Pedro quando ouviu o barulho de um carro se aproximando. Seu coração disparou. Poucas pessoas conheciam aquela estrada e menos ainda tinham motivos para visitar a fazenda de Joaquim. Mamãe, quem é aquele homem? Pedro perguntou, apontando para a figura que descia de um carro preto. Marina reconheceu imediatamente a silhueta de Roberto, alto, magro, sempre vestido como se estivesse indo para uma reunião de negócios, mesmo numa fazenda no meio do nada. Fica aqui com as galinhas, Pedro. Não saia do galinheiro. Ela instruiu o filho, tentando manter a voz calma. Roberto caminhou em direção à casa principal, claramente procurando por alguém. Marina respirou fundo e foi ao encontro dele, preparando-se mentalmente para o confronto que sabia que estava por vir. Roberto, ela disse, tentando soar neutra. O que você está fazendo aqui? Ele se virou com um sorriso que não chegava aos olhos. Marina, finalmente encontrei vocês. Você não imagina o trabalho que tive para descobrir onde estavam. Como você soube onde estávamos? Cidade pequena. Marina, as pessoas falam. Alguém mencionou ter visto você e as crianças por aqui. Joaquim apareceu na varanda da casa, claramente alertado pelo som de vozes alteradas. Ele caminhou até eles com passos firmes, mas cautelosos.
Bom dia, disse Joaquim estendendo a mão para Roberto. Sou Joaquim Silva, dono desta propriedade. Roberto apertou a mão dele com um sorriso forçado. Roberto Santos, cunhado da Marina, vim buscar minha família. Sua família? Joaquim perguntou, olhando de Roberto para Marina. As crianças são sobrinhas minhas, Roberto explicou. Filhos do meu irmão falecido. E Marina, bem, tecnicamente ela não é mais família desde que Carlos morreu. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Roberto, as crianças estão bem aqui. Estamos bem? Olha, Marina, Roberto disse, assumindo um tom paternalista que ela detestava. Sei que você está passando por dificuldades, mas isso aqui não é vida para as crianças. Viver como favor numa casa de estranho. Elas não estão vivendo como favor. Joaquim interveio, sua voz mantendo-se educada, mas firme. Marina trabalha aqui. É uma funcionária respeitada e bem remunerada. Roberto deu uma risada desagradável. Ah, sim. E que tipo de trabalho seria esse exatamente? A insinuação na pergunta dele foi clara e ofensiva. Marina sentiu o rosto queimar de indignação. Roberto, você está sendo desrespeitoso, ela disse, tentando controlar a raiva. Trabalho cuidando da propriedade da casa, da horta. E onde você dorme, Marina? Onde as crianças dormem? Isso não é da sua conta, Joaquim respondeu, dando um passo à frente, mas já que perguntou. Elas têm seu próprio quarto, tudo muito respeitável e apropriado. Roberto olhou ao redor da propriedade com uma expressão de desprezo mal disfarçada. Vocês acham que isso é ambiente para crianças crescerem? No meio do mato, longe da escola, longe da civilização? As crianças estão estudando, Marina defendeu. Joaquim tem uma biblioteca excelente e eu complemento a educação delas. Educação doméstica não substitui escola própria, Marina, e vocês sabem disso. Ana apareceu no quintal voltando da horta com um cesto de tomates. Quando viu Roberto, seu rosto se fechou imediatamente. Oi, tio Roberto, disse ela sem entusiasmo. Ana, minha sobrinha linda. Roberto abriu os braços, mas Ana não se moveu em direção a ele. Você está bem aqui? Não sente falta da cidade? Gosto daqui, Ana respondeu simplesmente. Mas você não preferiria uma casa de verdade com seus próprios brinquedos, sua própria cama, uma escola com outras crianças? Ana olhou para a mãe, claramente confusa com as perguntas. Eu tenho uma cama aqui e brinquedos, e o tio Joaquim ensina coisas muito legais. Roberto sorriu, mas Marina podia ver a irritação em seus olhos. É claro que ele ensina, querida. Mas vejam bem, disse se dirigindo novamente aos adultos, as pessoas na cidade estão comentando. Uma mulher jovem, viúva, morando na casa de um homem solteiro com 3 crianças. Vocês sabem como isso parece? E como isso parece, Roberto? Marina perguntou, sua voz perigosamente baixa. Parece impróprio. Parece que você não está tomando as melhores decisões para o futuro das crianças. Joaquim deu mais um passo à frente, e Marina percebeu que ele estava fazendo um esforço considerável para manter a compostura. Senhor, Roberto, ele disse, preciso lembrá-lo de que foi o Senhor que colocou essa família na rua no meio de uma tempestade. Se há alguém aqui que não tomou boas decisões em relação às crianças, não fui eu. Roberto ficou vermelho. Eu tinha meus motivos, situação financeira, compromissos, e agora tem outros motivos, imagino. Joaquim continuou. Motivos que têm mais a ver com controle do que com preocupação genuína. Você não me conhece para julgar meus motivos. E você não conhece Marina, nem as crianças o suficiente para questionar as decisões delas. A tensão no ar estava palpável. Pedro apareceu na porta do galinheiro, claramente assustado, com o tom das vozes. Sofia, que estava brincando na varanda, também começou a ficar inquieta. Olhem, Roberto disse, tentando reassumir o controle da conversa. Não vim aqui para criar confusão. Vim porque me preocupo com meus sobrinhos. E francamente, Marina, isso aqui pode parecer uma solução temporária, mas o que acontece quando esse senhor se cansar de vocês, quando decidir que quer sua privacidade de volta? Isso não vai acontecer, Joaquim disse firmemente. Ah, não. E como você pode garantir isso? Vocês mal se conhecem há um mês. Marina sentiu o peso da pergunta. Era verdade que eles se conheciam há pouco tempo.
Era verdade que a situação toda era inusitada, mas também era verdade que, pela primeira vez em muito tempo, ela e as crianças estavam felizes, seguras e prósperas. Roberto, ela disse, encontrando sua voz. Agradeço sua preocupação, mas nós estamos bem aqui. As crianças estão felizes, saudáveis e seguras. Estou trabalhando e ganhando meu próprio dinheiro. Não precisamos de resgate. E quando ele trouxer uma namorada, uma esposa, vocês acham que ela vai querer dividir a casa com a ex-empregada e 3 crianças? A pergunta atingiu um ponto sensível. Marina olhou rapidamente para Joaquim, que pareceu igualmente desconfortável com a sugestão. Minha vida pessoal não é assunto seu, Joaquim respondeu, mas Marina percebeu uma hesitação em sua voz. Não é mesmo? Roberto concordou com um sorriso vitorioso. Mas afeta diretamente as crianças, não afeta? Ana, que havia escutado toda a conversa, se aproximou da mãe e pegou sua mão. Mãe, a gente não vai embora daqui, vai? Perguntou com uma voz pequena e preocupada. Marina sentiu o coração se partir. Como explicar para uma criança de 8 anos as complexidades dos relacionamentos adultos e das expectativas sociais? Não se preocupe, filha, ela disse, acariciando o cabelo de Ana. Vamos conversar sobre isso em casa. Esta não é a casa de vocês, Ana. Roberto interveio, se abaixando para ficar na altura da menina. Sua casa de verdade está na cidade onde vocês podem ter uma vida normal. Roberto, pare! Marina explodiu. Você não tem o direito de confundir as crianças assim. Eu tenho o direito de me preocupar com o bem-estar dos filhos do meu irmão. Se você se preocupasse mesmo, não teria nos colocado na rua. A discussão estava ficando acalorada demais na frente das crianças. Joaquim percebeu isso e interveio. Acho melhor continuarmos essa conversa longe das crianças, disse ele. Ana, que tal levar Pedro e Sofia para ver os pintinhos novos no galinheiro? Ana hesitou, claramente não querendo deixar a mãe sozinha com Roberto. Vai, filha, Marina encorajou. Está tudo bem. Relutantemente, Ana foi buscar os irmãos e os levou para longe da discussão. Roberto, Marina disse quando estavam sozinhos, o que você realmente quer? Quero que você seja realista. Isso aqui é um conto de fardas, Marina. Homem bondoso salva a família necessitada. Essas coisas não existem na vida real. Todo mundo tem segundas intenções. E quais seriam as segundas intenções de Joaquim? Roberto olhou para Joaquim com desprezo. Um homem sozinho numa fazenda isolada. De repente aparece uma mulher jovem e bonita com 3 crianças. Não é óbvio? Você está sendo nojento? Marina disse com raiva. Estou sendo realista, e você deveria ser também. Joaquim, que havia se mantido calmo até então, finalmente perdeu a paciência. Senhor Roberto, o senhor está na minha propriedade insultando uma funcionária respeitada e uma pessoa pela qual tenho grande apreço. Vou ter que pedir para o senhor se retirar. Ah, é assim que é. Vai me expulsar? Se necessário. Sim. Roberto riu com desdém. Perfeito. Isso só confirma o que eu estava dizendo. Ele se virou para a Marina. Quando essa fantasia acabar e você cair na realidade, me procure. Vou tentar ajudar pelos meus sobrinhos. Ele caminhou de volta para o carro, parou e se virou mais uma vez. Ah, e Marina, espero que você tenha documentação adequada para educar as crianças em casa, porque se não tiver, o Conselho Tutelar pode se interessar pela situação. A ameaça foi clara e eficaz. Marina sentiu um frio na barriga. Roberto entrou no carro e partiu, deixando uma nuvem de poeira e uma atmosfera pesada para trás. Marina e Joaquim ficaram em silêncio por alguns minutos, processando o que havia acontecido. Ele está blefando sobre o Conselho Tutelar? Marina perguntou finalmente. Não sei, Joaquim respondeu honestamente, mas ele levantou alguns pontos que talvez devêssemos considerar. Marina o olhou surpresa e magoada. Você está duvidando da nossa situação aqui? Não estou duvidando, mas ele tem razão sobre uma coisa. Eu sou um homem solteiro. Você é uma mulher solteira, e as pessoas podem tirar conclusões erradas. E isso te incomoda? Joaquim hesitou, e essa hesitação disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Não me incomoda pessoalmente, ele disse finalmente. Mas se pode prejudicar você e as crianças?
Joaquim, você está se arrependendo de nos ter ajudado? Jamais, ele respondeu imediatamente. Vocês trouxeram vida e alegria para minha casa. Mas talvez devêssemos ser mais cuidadosos sobre como as coisas parecem para o mundo exterior. Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Não exatamente o coração, mas a esperança. A esperança de que finalmente havia encontrado um lugar onde podia ser simplesmente ela mesma, sem se preocupar com julgamentos ou expectativas. E o que você sugere? Perguntou, tentando manter a voz firme. Não sei ainda. Talvez devêssemos pensar em alternativas. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Marina ficou acordada na varanda pensando. Roberto havia plantado sementes de dúvida que agora cresciam rapidamente em sua mente. E se Joaquim realmente se cansasse deles? E se ele conhecesse alguém e quisesse se casar? E se a situação deles realmente fosse imprópria aos olhos da sociedade? Pior ainda, e se Roberto fosse atrás do conselho tutelar e tentasse argumentar que ela não estava proporcionando um ambiente adequado para as crianças? Pela primeira vez em semanas, Marina adormeceu preocupada, sentindo que a felicidade que havia encontrado podia ser mais frágil do que imaginava. 2 semanas se passaram desde a visita inesperada de Roberto, e a atmosfera na fazenda havia mudado sutilmente. Marina notava que Joaquim estava mais reservado, mais cuidadoso com as palavras e gestos. Eles ainda trabalhavam bem juntos, ainda dividiam as refeições e cuidavam das crianças em harmonia. Mas havia uma tensão não falada pairando sobre eles. As crianças também sentiram a mudança. Pedro perguntava por que o tio Joaquim estava mais quieto, e Ana, sempre perceptiva, havia parado de fazer planos a longo prazo sobre a horta ou sobre melhorias na propriedade. Marina se encontrava numa posição difícil. Sabia que precisava ter uma conversa honesta com Joaquim sobre o futuro, mas tinha medo da resposta. E se ele realmente quisesse que elas fossem embora? E se a visita de Roberto havia feito ele perceber que a situação era complicada demais? Foi numa tarde de sábado que tudo veio à tona. As crianças estavam brincando no pomar e Marina estava na cozinha preparando o jantar quando Joaquim entrou. Marina, precisamos conversar, ele disse, sua voz séria. O coração de Marina afundou. Aquelas palavras nunca traziam boas notícias. Sobre o quê? Perguntou, tentando manter as mãos firmes enquanto cortava legumes. Sobre nós. Sobre essa situação toda. Marina colocou a faca de lado e se virou para encará-lo. Você quer que a gente vá embora? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Joaquim pareceu surpreso. O quê? Não, não é isso. Então o que é? Ele suspirou e se sentou à mesa. Marina, eu passei as últimas 2 semanas pensando no que Roberto disse. E ele estava certo sobre algumas coisas. Sobre o quê? Marina sentiu a defensiva subir. Sobre como as coisas parecem para as pessoas de fora. Sobre a falta de estabilidade a longo prazo. Sobre o que acontece se um de nós decidir mudar de vida. Marina sentiu os olhos arderem. Então você quer que a gente vá embora? Joaquim se levantou bruscamente. Não, você não está entendendo. Eu não quero que vocês vão embora. Eu quero que vocês fiquem. Para sempre. Marina ficou em silêncio, confusa. O que eu estou tentando dizer? Joaquim continuou, suas palavras saindo atropeladas. É que talvez devêssemos formalizar essa situação de uma maneira que ninguém possa questionar. Formalizar como? Joaquim respirou fundo. Casar. Estou pedindo você em casamento, Marina. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina olhou para ele completamente chocada. Você está pedindo para casar comigo porque tem medo do que as pessoas vão pensar? Não. Sim. Não exatamente. Joaquim passou a mão pelo cabelo, frustrado. Estou pedindo mal isso tudo. Ele se aproximou dela e pegou suas mãos. Marina, nesses últimos 2 meses, vocês trouxeram algo para a minha vida que eu pensei que havia perdido para sempre. Alegria, propósito, família. Acordo todos os dias ansioso para ver o sorriso de Pedro quando ele conta os ovos. Para ouvir Ana me mostrando o que plantou. Para ver Sofia dando seus primeiros passos firmes. E você,
Marina continuou, sua voz ficando mais suave. Você me mostrou que é possível recomeçar, que é possível amar novamente, mesmo depois de perder tudo. Amar? Marina sussurrou. Sim, amar. Eu te amo, Marina, e amo suas crianças como se fossem minhas. E se você aceitar, quero que essa família seja oficial. Não por causa do que Roberto ou qualquer pessoa pensa, mas porque é o que meu coração quer. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Joaquim, nós mal nos conhecemos. Eu conheci Helena durante 5 anos antes de casar com ela. Joaquim disse suavemente. E você conheceu Carlos a vida toda. E ainda assim, a vida os tirou de nós sem aviso. Aprendi que tempo não é garantia de nada. O que importa é o que sentimos agora. E o que você sente agora? Sinto que encontrei minha família novamente. Sinto que essa casa finalmente voltou a ser um lar. Sinto que quero acordar todos os dias e ver você na cozinha, ver as crianças brincando no quintal. Sinto que quero envelhecer com você, Marina. Marina olhou para aquele homem que havia aparecido na sua vida na noite mais escura, como um farol em meio à tempestade. Um homem que havia oferecido abrigo sem pedir nada em troca, que havia tratado suas crianças com amor e respeito, que havia se tornado parte da família sem que ela percebesse. E você? Joaquim perguntou ansioso. O que você sente? Marina sorriu através das lágrimas. Sinto que pela primeira vez em muito tempo estou em casa. Sinto que minhas crianças encontraram não apenas um lugar para viver, mas um pai para amá-las. Sinto que talvez, apenas talvez, o destino me tirou de uma tempestade para me trazer até você. Então isso é um sim? Marina riu, uma risada leve e genuína. Sim, é um sim. Joaquim a puxou para um abraço apertado. E pela primeira vez desde que Carlos morreu, Marina se permitiu sentir completamente amada e segura. Tio Joaquim! Mamãe! Pedro gritou correndo para a cozinha. A vaca Estrela teve um bezerro. As crianças invadiram a cozinha animadas com a novidade, sem perceber o momento especial que haviam interrompido. É verdade, Ana confirmou. É um bezerrinho marrom bem pequenino. Joaquim e Marina trocaram um olhar cúmplice e sorridente. Vamos ver então, Joaquim disse pegando Sofia no colo. Enquanto caminhavam juntos até o estábulo, uma família unida, Marina olhou para trás e viu a casa que havia se tornado seu lar. A tempestade que quase destruiu sua vida havia, na verdade, a levado exatamente para onde precisava estar. 6 meses depois, numa cerimônia simples na fazenda, com a presença de alguns vizinhos e amigos, Marina e Joaquim se casaram. Hannah foi a daminha, Pedro carregou as alianças com orgulho, e Sofia espalhou pétalas de flores pelo caminho. Roberto não foi convidado, mas na cidade pequena, as notícias viajam rápido. Dizem que quando ele soube do casamento, apenas balançou a cabeça e murmurou algo sobre ter tentado avisar. Mas Marina não se importava mais com a opinião de Roberto ou de qualquer outra pessoa. Ela havia aprendido que às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas das piores tragédias, que a bondade ainda existe no mundo, e que família não é apenas sangue, mas escolha. A fazenda prosperou. Joaquim e Marina expandiram a horta e começaram a vender produtos orgânicos na feira da cidade. As crianças cresceram fortes e saudáveis, ajudando nas tarefas e aprendendo sobre a vida no campo. Ana desenvolveu paixão pela agricultura e já falava em estudar agronomia. Pedro descobriu talento para trabalhar com animais e sonhava em ser veterinário. E Sofia, que mal se lembrava da noite da tempestade, cresceu numa casa cheia de amor, segurança e risadas. Joaquim nunca esqueceu Helena e Gabriel. Suas fotografias ainda decoravam as paredes da casa. Mas ele aprendeu que o coração tem capacidade infinita de amar e que honrar a memória de quem se foi não significa fechar-se para quem está presente. Marina também nunca esqueceu Carlos. Às vezes, à noite, contava histórias sobre o pai para as crianças, mantendo sua memória viva. E sempre terminava dizendo que ele ficaria feliz em saber que elas haviam encontrado alguém tão especial para cuidar delas. 5 anos depois daquela noite de tempestade, numa tarde ensolarada,
Marina estava na varanda da fazenda, observando seus filhos brincarem no quintal. Ana agora tinha 13 anos e ajudava Joaquim a consertar a cerca. Pedro, com 10, perseguia as galinhas tentando colocar identificações coloridas nelas para um projeto escolar. E Sofia, com 6 anos, desenhava flores sentada nos degraus da varanda. Joaquim se aproximou por trás e abraçou Marina pela cintura. "No que está pensando?" perguntou ele. "Estou pensando em como é engraçado o jeito que a vida funciona", Marina respondeu, se aconchegando no abraço. "Naquela noite, quando batemos na sua porta, eu achava que estava no fundo do poço, que tinha perdido tudo. E agora? Agora sei que não havia perdido tudo. Estava apenas no lugar errado. A tempestade não veio para me destruir. Veio para me trazer até você." Joaquim beijou o topo da cabeça dela. "Aquela foi a melhor tempestade da minha vida." "Mamãe! Pai!" Sofia chamou, ainda não acostumada a chamar Joaquim de pai, mas cada vez mais natural com a palavra. "Venham ver meu desenho." Eles caminharam até ela e Sofia mostrou orgulhosa um desenho de uma casa com 5 pessoas na frente, um sol amarelo brilhante e muitos animais ao redor. "É nossa família", ela explicou, apontando para cada figura. "Essa é a mamãe, esse é o papai Joaquim, essa sou eu, essa é a Ana e esse é o Pedro. E esses são nossos animais." "Está lindo, meu amor", Marina disse, os olhos marejados. "Vou colocar na geladeira", Joaquim anunciou, pegando o desenho com cuidado. "Merece lugar de destaque." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marina e Joaquim ficaram na varanda como haviam feito inúmeras vezes, tomando chá e olhando as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?" Joaquim perguntou. Marina pensou por um momento. "Não, nem um segundo." "E você?" "Só me arrependo de não ter aberto aquela porta mais rápido naquela noite." Marina riu e se aconchegou ao lado dele. "Sabe o que é mais incrível?" ela disse. "É que Roberto estava certo sobre uma coisa." "Sobre o quê?" Isso realmente era um conto de fadas. Homem bondoso salva família necessitada. Ele só estava errado em achar que contos de fadas não existem na vida real. Joaquim sorriu. Talvez ele nunca tenha vivido um. Ou talvez, Marina refletiu, ele nunca tenha sido bondoso o suficiente para ser parte de um. Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite no campo. O coachar dos sapos, o canto dos grilos, o vento suave nas árvores, sons que haviam se tornado trilha sonora de suas vidas. "Joaquim?" Marina disse suavemente. Obrigada por abrir aquela porta. Obrigado por bater nela." E assim, na tranquilidade da noite, 2 pessoas que haviam perdido tudo descobriram que às vezes é preciso perder para encontrar, que às vezes a maior bênção vem disfarçada da pior tempestade, e que o amor, quando verdadeiro, tem o poder de curar as feridas mais profundas e construir famílias mais fortes do que qualquer laço de sangue. A tempestade daquela noite de março havia passado há muito tempo, mas seu legado permaneceria para sempre. Não na destruição que causou, mas na família que uniu, no amor que floresceu, na esperança que renasceu. E toda vez que uma nova tempestade se aproximava da fazenda, as crianças corriam para a varanda, não com medo, mas com gratidão, porque elas sabiam que foi uma tempestade que trouxe sua família. E Marina, segurando a mão de Joaquim, sempre olhava para o céu escuro e sussurrava um agradecimento silencioso, porque descobriu que às vezes Deus responde nossas orações de maneiras que nunca imaginamos. Às vezes, quando pedimos abrigo, Ele nos dá um lar. Quando pedimos ajuda, Ele nos dá uma família. E quando achamos que perdemos tudo, Ele nos mostra que, na verdade, estamos prestes a encontrar tudo. A história da viúva que foi abandonada com 3 filhos na chuva e do fazendeiro solitário que surgiu em meio à tempestade se tornou lenda na pequena cidade de Campo Verde. As pessoas contavam para seus filhos e netos como exemplo de que a bondade ainda existe, de que milagres acontecem e de que o amor sempre encontra um caminho. E em noites de tempestade, quando o vento uivava e a chuva caía forte, Marina abraçava seus filhos e Joaquim e sussurrava: "Não tenham medo da tempestade. Foi ela que nos trouxe até aqui.
Foi ela que nos deu tudo. E eles sabiam que era verdade, porque às vezes, no meio da nossa maior tempestade, está nascendo nosso maior milagre. E essa foi a história de Marina, Joaquim. E como uma tempestade transformou dor em esperança, solidão em família e desespero em amor verdadeiro. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like fortão aí embaixo. Sua curtida me ajuda a continuar trazendo histórias reais e inspiradoras como essa, que provam que a bondade ainda existe no mundo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história de superação, fé e milagres inesperados que acontecem quando menos esperamos. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que ainda existem pessoas bondosas como Joaquim no mundo? Você já viveu ou conhece alguma história parecida de bondade que mudou vidas? Compartilha com a gente. Adoro ler cada comentário e saber que essas histórias estão inspirando vocês. E se você conhece alguém que precisa de esperança hoje, alguém que está passando por uma tempestade e acha que não vai conseguir, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes uma história é tudo que alguém precisa para não desistir. Lembra, suas tempestades de hoje podem ser as bênçãos de amanhã. Nunca desista. O sol sempre volta a brilhar. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai emocionar você. Até lá, que Deus abençoe sua vida e sua família. Um abraço e fique com Deus.